Olá, pessoal! Que alegria ter você aqui de volta no nosso canal Nave Vida. E para quem está chegando aqui com a gente pela primeira vez, fico muito feliz com a sua presença. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kátia Pessoa e o diretor desse trabalho é o Daniel Tavares. Estamos juntos tratando de diversos assuntos referentes a temas como saúde, bem-estar, terapias alternativas, vida, conhecimento e autoconsciência. Participe e dê a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe. A sua participação é muito importante. Nos ajude a divulgar o nosso canal. Além do YouTube, acesse também o meu Instagram e a minha página no Facebook. E o nosso tema de hoje é relação mente-corpo. É possível uma cura efetiva por meio das nossas crenças? Você sabia que seu estado mental pode determinar a cura de qualquer mal, seja físico ou emocional? Mesmo o melhor médico do mundo não terá êxito se a pessoa não acreditar que ela será capaz de corresponder positivamente a um tratamento. Você vai entender como o próprio corpo-mente pode definir o sucesso ou o fracasso no processo de cura. Lisa Rankin escreveu o livro lançado no Brasil em 2016 com o nome Poderosamente pela editora HarperCollins. Mas o nome original é Mind Over Medicina, traduzindo é A Mente sobre a Medicina, publicado nos Estados Unidos em 2013. A doutora Lisa se preparou durante 12 anos nos estudos de medicina convencional e, na sequência, por 8 anos, exerceu a clínica médica, adotando os princípios que se fundamentam em evidências. Durante esse período, ela notou algo interessante. É comum e até natural que, na relação médico-paciente, os profissionais da área médica acreditarem que conhecem os corpos físicos mais que o próprio paciente e mais que qualquer outro profissional. Afinal, eles estudaram muitos anos para este fim. E sim, isso é uma verdade. E ela observou também que as pessoas ficam muito satisfeitas em poderem confiar a recuperação da saúde de seus corpos aos médicos, que são os profissionais competentes. Porém, ela percebeu que por muitas vezes isso nem é considerado um fator extremamente relevante no processo de cura de qualquer doença. O sucesso dessa tarefa não está somente nas mãos dos médicos, ela depende mais do dono dos corpos do que do especialista em qualquer área da medicina. Segundo a doutora Rankin, abre aspas, a alternativa de que temos mais poder para curar nossos corpos do que jamais imaginamos deixa a tarefa da cura nas mãos de cada um e muitas pessoas enxergam nisso uma responsabilidade enorme. É muito mais fácil delegar esse poder e esperar que alguém mais esperto, sábio e experiente nos conserte. Fecha aspas. Realmente, muitas coisas acontecem sem que haja explicações científicas para isso, como curas e recuperações espontâneas de pacientes desenganados pelos médicos. Observando as atitudes dos próprios pacientes, a doutora Lisa levantou a seguinte questão, abre aspas, e se estivermos equivocados? E se, negando o fato de que o corpo foi naturalmente preparado para curar a si mesmo e que a mente opera um sistema de autocura, estivermos sabotando a nós mesmos? Fecha aspas. Com essa percepção e sentindo dúvidas quanto aos métodos científicos utilizados pela medicina moderna, a doutora Lisa Rankin iniciou uma pesquisa e trouxe toda a evidência de que a mente pode contribuir ativamente para a cura. Ela não é a única a fazer esse estudo, existem vários outros antecessores desta linha de pensamento. O médico indiano Deepak Chopra é um dos pioneiros no assunto. Deepak escreveu vários livros sobre esse tema, entre eles está A Cura Quântica, editado no Brasil pela primeira vez em 1989 pela editora Bestseller, mas tem edição mais atual de 2013. Já foi comprovado que as doenças surgem quando a mente entra em um desequilíbrio por conta de pensamentos negativos. Mas toda essa ação não é somente mental. Os nossos pensamentos agem sobre o corpo, portanto, é também fisiológica.
A nossa mente tem relação direta com as nossas células e até com o nosso próprio DNA. Segundo a doutora Lisa, existem registros de dados científicos que confirmam as várias histórias milagrosas de autocura e mais, a prova de que é possível alterar radicalmente a fisiologia dos nossos próprios corpos, mudando a mente, ou seja, alterando a forma de pensar. Para corroborar a sua ideia, Rankin buscou dados já confirmados sobre o efeito placebo. Vários estudos comprovam que acreditar na ideia de que um remédio tenha efeitos milagrosos garante o seu resultado positivo e muitas curas ocorrem assim. Pesquisas em seres humanos para comprovar a eficácia de um remédio ou de um procedimento médico são realizadas da seguinte forma: testam-se a substância em certo número de pessoas, enquanto outro grupo não recebe o tratamento e sim apenas água salgada ou pílula de açúcar. As pessoas do segundo grupo, entretanto, não sabem que ingeriram uma substância inofensiva e sem efeito algum. Contudo, ficou comprovado que certa quantidade de pessoas desse grupo apresentam resultados positivos sobre os sintomas de alguma doença somente porque elas acreditaram que estavam recebendo alguma medicação experimental. Rankin coletou evidências que mostraram que os pacientes, não apenas os mais ingênuos ou simplórios, mas todos, até os mais intelectualizados, acreditaram que iriam ficar bem e uma porcentagem muito alta deles apresentou realmente uma grande melhora e até mesmo uma cura. A doutora encontrou resultados muito significativos de remissão espontânea em uma base de dados online chamado Projeto Remissão Espontânea, que reúne uma importante bibliografia com mais de 3.500 referências e 800 publicações em várias línguas diferentes. Os autores desses trabalhos consideraram como remissão espontânea os casos em que ocorreu desaparecimento completo ou até mesmo incompleto de doenças, até mesmo de câncer, de tumores e de sintomas sem que se houvesse feito algum tratamento médico ou ainda que esse tenha sido considerado inadequado. Há inclusive o caso de um paciente com HIV positivo que transformou em HIV negativo. Para a doutora Lisa Rankin, nenhuma doença deve ser qualificada de incurável, uma vez que a cura depende mais de uma reação neuroquímica, por vezes causada por processos subjetivos engatilhados pela própria mente. Portanto, a relação mente-corpo é muito mais complexa do que se possa imaginar e precisa ser investigada pelos médicos. A doutora relata um artigo do New England Journal of Medicine sobre diversos estudos mostrando o poder curativo de falsas cirurgias. Nesse artigo tem o trabalho do renomado médico Dr. Bruce Moseley, que comparou o resultado de falsas cirurgias de joelho com as que foram feitas efetivamente por ele. Um terço de ambos os grupos obtiveram resultados positivos, mas com uma diferença. A recuperação pós-cirúrgica da falsa cirurgia foi bem melhor, justamente porque os pacientes não haviam sofrido os traumas dos cortes profundos, das suturas dos ligamentos. Essa foi uma evidência de que uma crença, nesse caso a fé na eficiência da cirurgia, pôde aliviar e curar um sintoma concreto e real no corpo, e tudo isso está apenas na mente do paciente. Contudo, o que nos interessa aqui é saber se realmente o pensamento positivo é a razão para efeitos benéficos. A confiança, a fé, o otimismo, ou seja, uma crença é o único fator responsável pelo resultado eficaz dos placebos, ocasionando por muitas vezes mudanças fisiológicas significativas, como curar úlceras, crescer cabelo, diminuir edemas, alívio das dores, etc. Ou haveria outros fatores? Segundo a tese da doutora Rankin, sim, há outros fatores agregados. A mente tem o poder de alterar fisiologicamente o próprio corpo, combinando 3 fatores: pensamentos positivos, a ação de um profissional competente
e a escolha de um estilo de vida saudável. E o estilo de vida envolve os relacionamentos, trabalho, exercício da criatividade. Há provas de que os médicos podem facilitar ou prejudicar uma recuperação não pelos tratamentos prescritos por ele, mas pela autoridade que lhes são conferidas pelos pacientes. Não se pode negar que a crença do paciente em se curar de algum mal reside não somente na própria fé, mas também em todo um contexto. Por exemplo, a ida ao médico, as perguntas que lhe são feitas, a conversa com o doutor, a enfermeira de jaleco branco que lhe entrega uma pílula, ou seja, o ato de parar para dar atenção a si e se permitir receber a atenção devida. Mais do que isso, pacientes que participam de experimentos clínicos recebem apoio emocional, se sentem amados, são ouvidos. O mais importante é que todo o conjunto, implicitamente, é uma ação condicionada quase ritualística. E isso é a própria doutora que afirma. Mas seja qual for o mecanismo, há uma conexão entre mente e corpo que se dá por meio de hormônios e neurotransmissores que saem do cérebro em direção a todo o corpo. Assim, o que pensamos ou sentimos traduz em alterações fisiológicas. Segundo a doutora Hankin, pensamentos positivos combinados com cuidados médicos e atenção curam o corpo. Por sua vez, os pensamentos negativos, falta de cuidado ou mesmo rispidez em indiferença de um mau médico, ou ainda quando se planta a desesperança na mente de um paciente, é possível não só prejudicar o corpo, mas decretar uma sentença de morte. Várias investigações estão buscando comprovar que as crenças negativas e nocivas afetam a saúde e esse fenômeno é chamado de nocebo, que é o contrário do placebo e decorre do pensamento negativo do paciente e da falta de noção e de sensibilidade por parte de médicos e de profissionais despreparados. Olá pessoal, fala oi, eu gosto de aparecer aqui, mas só quando me dá na telha. Vai para lá, vai. Hankin relatou um caso muito interessante de 1957 e o qual exemplifica muito bem o que ela está afirmando. Trata-se dos registros do Dr. Philip West e o seu paciente Wright. Diagnóstico: portador de linfossarcoma, estado bem avançado do câncer. Todos os tratamentos haviam falhado. Prognóstico: não mais do que uma semana de vida. Embora bem debilitado, o paciente pede ao doutor para tomar Crebiozen, um medicamento ainda em fase experimental. O médico reluta por achar que o paciente não resistiria àquele fim de semana, porém, cedendo ao pedido, ministra essa medicação. Ao retornar na segunda-feira, se surpreende ao ver o seu paciente caminhando pelo quarto. O tamanho dos tumores reduziram a menos da metade e em menos de 10 dias ele teve alta, aparentemente curado. 2 meses depois, o câncer voltou porque o Wright leu na literatura médica que o Crebiozen não parecia ser muito eficaz. O Dr. Philip, induzindo Wright a continuar a crer no poder do Crebiozen, disse-lhe que a remessa anterior fora ineficaz por ter se deteriorado no envio. Contudo, ele já tinha em mãos um novo lote mais puro e concentrado. Novamente, os tumores diminuíram somente por ele confiar no médico e na medicação, e, no entanto, o doutor havia injetado apenas água destilada no paciente. Após 2 meses, estando bem de saúde, o Wright leu no outro artigo que a Associação Médica Americana havia decretado o fim do uso do Crebiozen por ser ineficaz no combate ao câncer. Acreditem, 2 dias depois ele morreu. Existem vários outros exemplos da ação do nocebo. Em um experimento controlado, constatou-se que asmáticos que inalaram uma solução salina inerte, mas que imaginavam serem alergênicos, não só ficaram sem fôlego, mas seus brônquios se comprimiram de fato. A ideia de que as crenças se traduzem em alterações corporais vem da biologia molecular chamada de epigenética, que significa o controle além dos genes.
E tal significa que a mente está atuando sempre. Ainda que não seja possível alterar o DNA de uma pessoa ou de qualquer ser vivo, é possível alterar a expressão do DNA. E com essa ideia, o determinismo e o inatismo caem definitivamente por terra. O determinismo genético tradicional considera que tudo no corpo é controlado por genes. Assim, doenças do coração, alcoolismo, câncer de mama e etc., se é histórico familiar, consequentemente, todos terão essas mesmas doenças. Mas o estudo da epigenética está colocando esse dogma do determinismo genético em questão. Hoje acredita-se que o meio externo, o ambiente, a nutrição e principalmente pensamentos e emoções podem influenciar as proteínas reguladoras que determinam como e quando o DNA se expressa e de que forma. Ou seja, existem variações adaptativas que não podem ser negadas. As evidências estão aí para quem quiser ver. Cada vez mais surgem evidências científicas sobre como as crenças acarretam efeitos e têm grande influência sobre a fisiologia humana, tanto para o bem quanto para o mal. Segundo a doutora Rankin, essas crenças não apenas sobre saúde, mas também sobre questões mais profundas e autolimitadoras, nascem na infância quando pensamentos negativos sobre o tema podem ter sido programados em suas mentes, tais como não sou suficientemente inteligente, não mereço ganhar dinheiro, não sirvo para nada, eu pego gripe fácil, sou muito frágil e por aí vai. Ao mudar os pensamentos, pode-se alterar a forma como a mente se comunica com todo o corpo, inclusive alterando a sua bioquímica. Não apenas a mente tem essa plasticidade, mas também o DNA é capaz de alterar a forma como se expressa, embora não seja possível alterá-lo em sua constituição mais básica. Um dos objetivos das pesquisas da doutora Rankin é demonstrar que bons cuidados fazem toda a diferença e que eles estão por trás do efeito placebo. Isto é, a presença de um bom profissional da saúde é imprescindível no processo da cura. Por outro lado, a doutora quer provar que a ação contrária tem também se mostrado verdadeira, ou seja, a falta de carinho e de atenção necessária podem inviabilizar a cura. Segundo ela, ocorre uma verdadeira praga médica quando o médico usa termos como incurável, doença crônica, quando se cita as estatísticas dizendo 9 entre 10 pessoas com esse mesmo problema não se curam e morrem em 6 meses. Segundo ela, o que pode desencadear tanto a cura quanto a doença é um mecanismo de regulação do corpo, ou seja, a sua reação ao estresse, que leva a um estado crítico e perigoso para a saúde, e a sua reação ao relaxamento, que facilita a autocura. Isso quer dizer que a forma como a pessoa é informada sobre um diagnóstico pode estar dando início ao seu processo de cura ou o contrário. Já pensou a gente ouvindo falar o tempo todo na mídia que já morreram milhares de pessoas no mundo todo em consequência do coronavírus e que ele é muito contagioso e etc? Não que a verdade deveria ser ocultada de forma alguma, não é isso que eu estou sugerindo. Mas, considerando esse nosso momento tão crucial de pandemia mundial, de acordo com as ideias da doutora Rankin, precisamos ouvir também o lado positivo de quem sobreviveu ao vírus e que isso dará muita esperança para outras pessoas. Voltando aos dados científicos, Rankin descobriu que um bom relacionamento terapêutico pode resultar em uma reação positiva por parte dos pacientes, mesmo quando se usa apenas placebos. A presença do médico ou terapeuta é fundamental para que um placebo se torne eficaz. Os cientistas postulam que apenas o placebo por si só não seria o suficiente para se obter resultados. É preciso a participação de um médico, ou seja, uma autoridade, um profissional da saúde competente em que o paciente confia e que endosse o tratamento.
Os bons profissionais da saúde e médicos tranquilos e positivos que acreditam na recuperação do paciente podem induzir uma recuperação e até a cura. Porém, a falta de cuidados ou atendimento precário por rotina atribulada, excesso de atendimentos no dia, produzem o efeito contrário, o nocebo, como já foi enfatizado. Por essa razão, é importante reduzir o estresse das pessoas nesse momento e principalmente reduzir ao mínimo o número de pessoas infectadas com o vírus. Precisamos evitar exatamente a superlotação dos hospitais para que todos possam receber a atenção devida, se caso precisar. Sobretudo, precisamos cuidar da nossa saúde mental e nos mantermos positivos durante essa quarentena. Vamos agir com bom senso, pessoal. E aí, gostaram do nosso vídeo de hoje? Então participem, comentem, deem a sua sugestão, compartilhem e deixem o seu like. Toque o sininho para não perderem nenhuma notificação. Um beijo no seu coração.